Aí, Pedimos para o pessoal desligar os microfones, por favor, tá? Agora o boa noite formal, né? Quero dar boa noite para todo o pessoal que está aqui, para os usuários, os obrigada. coordenadores, os representantes, né, dos municípios, dos estados. É um prazer receber vocês aqui na capacitação do FEUSUAS do mês de agosto, né? Quem vai, né, nos agraciar com essa capacitação é a deputada Luciene Carminati, daqui do estado de Santa Catarina. E eu vou deixar para a Leonilda, né, apresentar a deputada. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, eu gostaria de fazer a minha apresentação. Meu nome é Leonilda de Lourdes Gonçalves, sou uma mulher branca, tá? De cabelos mais ou menos comprido, no ombro um pouquinho mais. Estou vestindo uma blusa branca e um colete rosa, com alguns detalhezinhos em azul e amarelo. E aos fundos eu tenho algumas flores, né? Primeiro de tudo, desejar a todos nós uma boa noite, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de citar aqui os estados dos quais nós temos participantes hoje, e também os municípios de Santa Catarina, né? Então, eu vou começar com os estados. Se por acaso houver alguém representando algum outro estado que não esteja aqui mencionado, eu gostaria que também, no final dessa leitura aqui, se apresentasse. Mas eu tenho aqui Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Algum participante de outro estado que esteja presente e não foi citado? Não? Então, eu vou citar aqui nossos municípios de Santa Catarina, que são 35. Nós temos 11 estados e 35 municípios de Santa Catarina. Começando com Antônio Carlos, Araquari, Balneário Pissarras, Blumenau, Bombinhas, Chapecó, Correia Pinto, Descanso, Florianópolis, Gravatal, Guarujá do Sul, Irani, Itajaí, Itapema, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Painel, Palhoça, Palmeira, Pedras Grandes, Penha, Petrolândia, Rio do Sul, Santa Terezinha do Progresso, São Francisco do Sul, São José, São Lourenço do Sul, São Ludgero, São Miguel do Oeste, Timbó e Tubarão. Algum participante de algum município que não foi citado aqui? Eu, aqui, Grazi Garopaba. Boa noite. Muito bem. Seja bem-vindo. Então, pessoal, hoje à noite nós temos, no nosso tema de hoje, que é sobre as eleições, nós temos a presença aqui da nossa deputada Luciene Carminati, né? Ela que já disputou algumas eleições, né? Como vereadora, 4 vezes como deputada estadual, sendo sempre muito bem votada, ficando sempre em primeiro, segundo lugar. Queremos agradecer ter aceitado, né, esse nosso convite, mas dizer-lhe que agora nós estamos do outro lado, né? Nós temos que escolher mais uma vez os nossos representantes para as prefeituras e câmaras, né? E esse tema é de suma importância para todos nós. Então, nós queremos muito lhe ouvir, nós sabemos de todos os seus compromissos, mas o fato de ter aceitado esse nosso convite, né, reforça a confiança que nós temos, né, nesse tema por alguém que seja como a nossa deputada explanal. Eu gostaria de pedir a todos, tá, que durante a explanação, que será feita sem interrupções, que vocês possam prestar bastante atenção, anotem tudo que for necessário, e depois nós teremos de 10 a 15 minutos para perguntas. Como o tempo é bem curto, eu pediria que as perguntas, de quem conseguir fazer as perguntas, que elas sejam bastante objetivas, tá? Para que assim a gente possa facilitar a participação de mais pessoas, tá?
Então, deputada Carminati, a palavra é toda sua, estamos aqui para lhe ouvir. Boa noite. Boa noite, Leonilda, boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco nesta noite, uma alegria imensa. E antes de eu cumprimentar e iniciar a minha fala, eu quero fazer a minha audiodescrição. Senão a Solange me mata. Então, eu vou começar agora, já de cara, fazendo a minha audiodescrição. Mulher de pele clara, de cabelos loiros, curtos, estou usando óculos e uma blusa verde com uma jaqueta jeans. Estou no meu escritório em Chapecó, no interior do estado. Atrás de mim, quadros de mulheres com flores. Acho que tá bom a audiodescrição, né? Como eu estou sentada e vocês também, não adianta falar da altura, e que bom que não precisa falar do peso, né? Então, a gente já começa melhor. Mas eu quero agradecer a Leonilda, como eu falei, a Heloísa, que já estava aqui mobilizando e aguçando os ânimos de todo mundo, para ninguém dormir, né? Para todo mundo ficar bem ativo, né, Heloísa? E eu quero cumprimentar a Solange, que eu respeito e admiro demais, é nossa conselheira nacional. Deixa eu me orgulhar um pouco, que nós temos uma conselheira nacional, não é para qualquer um, né? Isso é muito bom. E eu quero cumprimentar a Dalila, que me ensinou muito do ponto de vista da política da assistência social, uma liderança coerente, muito qualificada em todas as suas falas. E agradecer a Paola, que é da minha equipe de mandato, que está aqui também. E gostaria muito de agradecer os 11 estados que estão aqui, né? Eu sempre falo, pessoal, que bom que o Brasil é essa riqueza, essa diversidade. Quando eu vou para Belém, quando eu vou para o Mato Grosso, quando eu vou para o Rio Grande do Sul, eu fico cada vez mais certa de uma coisa. O nosso país é maravilhoso, e é maravilhoso porque tem essa diversidade de etnias, de cores, de religiões, que sabem conviver harmoniosamente. Por isso, a gente não pode deixar que aquilo que vem acontecendo nos últimos anos no Brasil, que é a discriminação contra negros, indígenas, né? Não só nos últimos anos, isso é muito tempo, está na raiz da história brasileira, mas aquilo que vem acontecendo de dividir o nosso povo, de combater quem defende direitos humanos, quem é contra a violência contra a mulher. A gente não pode permitir que esse Brasil tenha força, porque o nosso Brasil é o Brasil da pluralidade, das diferentes cores, raças, religiões, etnias, identidades de gênero. É isso o nosso país, e a gente tem que ter essa capacidade de fazer ações para unir, e não para dividir, e não para desunir. Então, eu começaria falando da nossa alegria de termos aqui 11 estados e 36 municípios catarinenses, né? De todas as regiões. Então, muita gratidão a vocês. Bom, em respeito a vocês, para vocês não cansarem, e como eu sei que quando a gente faz uma live, eu sou professora, né, pessoal? Então, às vezes, os professores dizem assim, os alunos fecham a câmera porque vão dormir e não escutam o professor, né? Então, é o seguinte, a gente, para não ser repetitivo e cansativo, nós fizemos uma apresentação para vocês, resumindo um pouco qual é o nosso trabalho aqui em Santa Catarina. E aí a minha assessoria, que está comigo, vai me ajudar, e eu vou dialogando com vocês. Tenho certeza que muitas coisas que eu vou falar aqui, vocês têm nos estados, né? E vocês têm também nos municípios. E a Janice está lembrando muito bem o que é mais importante aqui dessa reunião, é saber que política pública da assistência social, mas da saúde também,
da educação, da segurança, só se faz com participação. Senão, não tem política pública sem ouvir quem deve ser o beneficiário da política. Então, aqui é o encontro dos usuários. Que bom se a gente tivesse todos os prefeitos e governadores que gostassem de ouvir o que os beneficiários da política têm a dizer, mas não só ouvir, que além de ouvir, partissem as suas tomadas de decisões daquilo que vocês dizem, porque aí a gente acerta mais, né? Então, eu quero destacar aqui a importância que tem os usuários na construção das políticas. E vamos lá, então. Então, a primeira coisa que eu quero resgatar é que aqui em Santa Catarina, eu já me apresentei, eu sou professora, mas quando eu assumi a Assembleia, no meu primeiro mandato, eu estou no 4º mandato, né? Eu assumi como deputada, me bateram na porta, essas entidades que estão aqui com vocês hoje, dizendo, ô deputada, você tem que nos ajudar na assistência social. E eu fiquei um pouco ressabiada, assim, no começo, porque a educação já é uma área muito grande, né? Mas eu fiquei muito preocupada, porque a política da assistência social é onde a gente fala com idosos, mulheres vítimas de violência, drogadição, criança e adolescência, pessoa com deficiência, e a gente não tem no Brasil nem sequer 1% garantido em lei para o orçamento. Então, foi aí que eu aceitei o desafio de assumir a frente parlamentar em defesa do Sistema Único da Assistência Social. Então, aqui, como vocês estão vendo na tela, ela foi criada em 2011, eu coordeno ela, nós temos 9 deputados de diferentes partidos, né? E o objetivo desta frente é fortalecer a política da assistência social dentro do parlamento na relação com a sociedade. Vamos lá, então. Bom, além dessa frente parlamentar que vocês estão vendo aqui, o principal objetivo, nós temos algumas informações com relação aqui ao que a gente fez, né? O que essa frente fez, afinal de contas, desde 2011? Então, nós atuamos ao longo desses anos na discussão do Fundo Estadual da Assistência Social. Quando teve a pandemia, se não fosse esta frente parlamentar, junto com todas as entidades que representam os trabalhadores, os gestores e os usuários, vocês imaginem que enfrentar o Covid, sem esse debate, nós não teríamos resultados melhores. Então, nós criamos um comitê que juntou governo e sociedade civil, e nesse período da pandemia, nós conseguimos ampliar o orçamento da assistência social em Santa Catarina. Fizemos várias audiências de lá para cá, conferências municipais, estaduais, seminários e a participação, né, de todos os segmentos. Pode passar. Também muitas moções, então esse já é meu papel como deputada, né? Moção de apoio ao piso salarial dos assistentes sociais, moção de apoio à proposta de emenda à Constituição, que garante 1% da receita da União para o SUAS, que ainda está em tramitação no Congresso, reuniões da frente parlamentar, moções para planos municipais de contingência, então, isso também está se discutindo muito ainda, e hoje nós vamos apresentar para vocês uma carta aberta, que nós queremos que os prefeitos e os candidatos a vereador e vereadora assumam nas eleições de 2024, para depois, quando ganham, ninguém ficar de desentendido, que ninguém cobrou, que ninguém pautou, que a assistência social nunca foi falada na campanha. Então, este movimento a gente precisa fazer já no período da campanha, antes dos eleitos. Por isso, nós fizemos esse debate com as entidades e nós vamos apresentar para vocês. Pode passar. Mas eu volto um pouquinho para a gente entender como é que a gente chegou hoje no SUAS,
porque as coisas elas não caem do céu, a gente reza muito, dorme, e aí acorda num dia e diz, opa, ganhei um presente, chegou o SUAS na minha porta. Não é assim que funciona. Assim como a nossa Constituição da República também, em 88, ela não chegou na nossa casa assim do nada. Tudo é uma luta, é muita organização, é muita pressão, é muito não na cara, é muita dor, até a gente chegar onde a gente chegou. E nós chegamos, depois da derrubada da ditadura militar, o povo brasileiro começa a discutir que país quer e que políticas públicas tem que ter para o povo. Aí vem o SUS na saúde forte para todas as pessoas, aí vem o direito à escola, à creche, à universidade, aí vem o direito ao acesso à justiça, e aí vem o direito e o acesso à assistência social. Mas a gente poderia dizer, deputada, mas a lei está lá no papel, mas ela não sai do papel, é difícil. Pois é. Agora vocês imaginem se não tivesse na lei. Aí é mesmo que a gente não teria como ir cobrar do prefeito, do governador, do presidente. Como que a gente cobra? Então, isso quer dizer que mesmo a conquista na lei, ela pode ser derrubada a qualquer momento. Não tem nada definitivo. Uma lei, ela pode, amanhã, não existir mais. Então, o SUAS é uma vigilância constante. A Solange, que está aqui, muitos que já foram conselheiros, poderiam dizer, deputada, em tal governo nós perdemos isso, em tal governo reduziu o orçamento. É exatamente isso, porque a lei ela é uma vigilância constante. E o SUAS também é vigilância constante. E por isso que nós temos que ter os usuários atentos, acompanhando e junto com parlamentares comprometidos, para a gente não perder as conquistas, mas a gente ir avançando. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco, por isso que está em preto aqui, tá, pessoal? Porque é preto para chamar atenção mesmo aqui para vocês. Estou falando para a Solange saber também, né? Agora a gente vai entrar num período que foi um período muito difícil para nós. E nós queremos que este período seja iluminado, que tenha luz. Mas esta luz nem sempre ela vem de uma hora para outra. Vejam bem, em 2016, o governo Temer reduziu o número de ministérios, lá atrás, de 32 ministérios para 23. E vocês podem ter certeza, cada vez que reduz ministério, para quem é que sobra mais? É para o povo pobre, porque os ricos, eles se juntam para garantir as políticas públicas deles. Então, aonde é que nós perdemos, tá? Ali, quando reduziu o ministério, nenhuma mulher foi ministra e nenhuma pessoa negra foi ministra nesses 23 aqui ministérios que foram reduzidos, tá? E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi criado pelo presidente Lula, ele cai e vira Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, some a fome, tá? Então, a fome não existe mais no Brasil, ela acaba com o nome, né? Porque não tem mais nome, então acabou a fome. Não é nada disso, né, pessoal? Você mudou o ministério para você dar um outro foco para a política social. Pode passar. Aí, o que nós temos? Entra o governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele alterou de novo a estrutura e ele transformou o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário em Ministério. Atenção aqui, olhe quanta coisa tem. Ministério da Cidadania, Antidrogas, Esporte, Cultura, Assistência Social. 5 políticas públicas enormes, importantes, tudo num só, que é para não dar tanta importância para a política social. Pode passar. Com a aprovação, lá em 2016 ainda, no Temer, da emenda constitucional 95, nós lá atrás já acumulamos um regime fiscal muito duro, que previu por 20 anos os cortes para o financiamento das políticas públicas. Então,
Eu me lembro que a gente dizia, meu Deus, como é que nós vamos fazer mais creche, mais escola, mais CRAS, mais CREAS? Como é que nós vamos colocar mais gente no BPC, se agora não pode aumentar o orçamento? E a população continua aumentando, e a miséria continua aumentando. Então, a emenda constitucional, ela foi trágica do ponto de vista dos cortes no orçamento. Em 2021, nós tivemos a 12ª conferência, que só nessa conferência nós tivemos 170 moções, que foram documentos apresentados, né, nesse processo, destacando o silêncio aos usuários. Os usuários não tinham mais o direito de falar e de denunciar, né, o desmonte das políticas públicas e dos direitos. Pode passar. Bom, aqui trazendo para vocês um exemplo do que é desmontar um ministério e o orçamento, é o que aconteceu em 2021, quando o governo federal, na época, ele tirou 60 milhões do Fundo Nacional da Assistência Social para comprar helicópteros para o Ministério da Defesa. Tirou dos mais pobres para dar para o Ministério da Defesa. Entre 2016 e 2018, nós tivemos um corte, pessoal. Vocês não vão acreditar. Vocês podem dizer, essa deputada está ficando louca. Depois, quando eu terminar a reunião, vocês vão pesquisar no Google para ver se eu estou falando a verdade ou não. Mas entre 2016 e 2018, um corte de 99% no repasse dos recursos para proteção social básica e para os serviços de acolhimento institucional às crianças. É como se você tivesse R$100 para aplicar e você ficasse da noite para o dia com R$1 apenas. Olha a gravidade disso, tá? Pode passar. No combate à fome, no governo anterior, o Brasil contabilizou 30 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Isso não acontecia desde 1990, pessoal. Então, vamos contar aqui, 90, 2000, 2010, 2020. Quase 30 anos depois, o Brasil volta a ter 30 milhões de brasileiros num país que produz muito alimento, que exporta comida para o mundo inteiro, proteína animal, frutas, verduras, legumes, tudo, grãos, passou a ter 30 milhões de brasileiros passando fome. E quais são os números aqui concretos do desmonte? E é importante falar, porque aqui a gente tem todos os estados e os 36 municípios, todo mundo mora no município. E, às vezes, a gente não entende por que falta equipe no CRAS, no CREAS, por que não tem alimentos, bolsa, né? Bolsa de alimentos, auxílio alimentação para todo mundo, cesta básica para todo mundo. Por que não tem BPC para todo mundo? Olha só o que aconteceu, pelo que nós identificamos na equipe de transição, no estudo que foi feito pela equipe do governo Lula antes de assumir o governo ano passado. Identificaram que teve uma redução de 638 milhões para 31 milhões na proteção social básica, de 327 milhões para 16 milhões na especial e de 1,5 bi de boneca, né, de boca, bilhão, não é milhão, para 50 milhões na estruturação da rede de serviços. Então, aqui, orçamento caindo ladeira abaixo. Pode passar. Por que diante desse quadro todo aqui, por que nós queremos discutir as eleições de 2024? Porque a gente precisa eleger prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitas, e vereadores e vereadoras que olhem para a assistência social não como miséria, como
moedinha qual que é a moeda mais a de 5 centavos, né? A que a gente tem mais baixa, né? Assistência social não pode ser usada, olhada, enxergada como uma moeda de 5 centavos. Coloquem isso na mente de vocês. Nós queremos saber qual que vai ser o orçamento para aquela política que mais chega no povo pobre, mais vulnerável, que precisa de proteção social também. Não só o povo pobre, porque mulher vítima de violência nem sempre é mulher pobre. Eu estou falando da proteção social, a básica e a especial, como um todo, e os programas. Então, a gente precisa de candidaturas comprometidas com o combate à pobreza, com a redução da desigualdade e que falem que querem um município que inclui as pessoas, não que exclui. Por isso, nós temos que fortalecer o SUAS e nós temos que investir, botar dinheiro no CRAS, no CREAS, nos acolhimentos institucionais. Pode passar. Uma outra questão é como que os prefeitos e os vereadores tratam dos usuários do SUAS. Porque o usuário do SUAS só vale para dar o voto, para eleger, e depois tchau, e acabou? Ou os usuários que são os beneficiários, eles ajudam a decidir a política. Ajudam a dizer, prefeito, você está colocando muito dinheiro aqui no bairro, no asfalto, mas aqui tem gente morrendo de fome, aqui tem gente que não tem casa, aqui tem violência contra a criança, aqui tem estupro, tem violência contra crianças e adolescentes, e você não apresenta nada, poxa, você tem que apresentar. Esse é o papel dos usuários, é chamar atenção e cobrar a responsabilidade. E, portanto, nos seminários, nas conferências, nesses espaços, os usuários também têm que ter o direito de falar. Por isso, tem que ter os espaços para serem ouvidos. Pode falar, pode passar. Por isso que a gente apresenta aqui essa carta aberta aos candidatos, tá? Que vocês podem, em cada estado, em cada município, vocês podem modificar alguma coisa que vocês queiram, não tem problema. É apenas uma primeira ideia que nós construímos. Quem achar que está ótimo assim, pode apresentar assim. Mas quem quiser modificar, melhorar, acrescentar outras coisas, também pode. Então, primeira coisa aqui para os vereadores, verificar como é que está a estrutura da gestão municipal da assistência. Aprovar a lei municipal que garante a política municipal da assistência nos municípios conforme a LOAS. Pode passar. Conhecer, os vereadores têm que conhecer os espaços da assistência. Não pode conhecer só a Câmara de Vereadores, tem que conhecer o CRAS, o CREAS, os abrigos, né? Quais são as equipes que estão trabalhando. Eles precisam entender que não é de qualquer jeito que se faz assistência. Tem lei, tem política pública. Acompanhar a aplicação. Então, aqui está. Depois vocês vão pegar esses documentos aqui, nós vamos deixar para vocês tudo isso, tanto a apresentação quanto a carta, para vocês imprimirem e ir lá bater na porta dos vereadores e dos prefeitos. Pode passar. Garantir que a gestão, a prefeitura, né, também oferte esses benefícios. Enfim, eu estou correndo aqui por causa do tempo, tá? Agora, os prefeitos. É muito parecido os prefeitos também, né? Os prefeitos têm que se comprometer, têm que dizer, não, nós vamos, se não tem lei municipal ainda, nós vamos garantir a lei de acordo com a lei federal, né, com a lei orgânica da assistência. Pode passar. Qualificar os espaços também, né? Porque, às vezes, colocam assistência social no pior lugar que tem no município, sabe? Naquele mais precário, que chove dentro, que não fecha direito a porta, que tem um computador velho. Não é isso. Então, a política da assistência social, ela tem o mesmo peso que a educação, que a saúde, que a segurança. Então, quais são os espaços? E as equipes técnicas, porque sem assistente social, sem o psicólogo, sem o pedagogo, enfim, sem os profissionais da assistência social, a gente não tem a política da assistência. Pode passar.
o diagnóstico, né? Aqui eu já falei do controle social, e os conselhos que são fundamentais. Os municípios têm muitos conselhos, e tem que ter, porque cada um tem um foco e uma responsabilidade. Pode passar. Então, o orçamento municipal, ele não pode ser sempre o mesmo, porque as demandas aumentam e o orçamento tem que ser votado a cada ano, e ele tem que atender o recurso mínimo necessário para dar conta das políticas públicas, tá? A Michele está dizendo que aqui em Floripa tem 11 inquéritos instaurados contra a prefeitura por causa da assistência, né? É isso aí, Michele. Por isso que a gente tem que ter conhecimento para a gente saber quais são nossos direitos, né? Aí, pode passar. Garantia um comando único. Muitas vezes esconde a política da assistência, como alguns presidentes fizeram, escondem. Nós não podemos esconder, nós temos que dar visibilidade para a política social. Pode passar. Segurança alimentar é fundamental. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos 28% da população que se encontra em insegurança alimentar, entre quem passa fome e quem não tem os nutrientes necessários para sobreviver. Eu imagino que isso acontece em vários municípios e estados, tá? Propostas também para a população em situação de rua, né, é fundamental. Alimentos saudáveis, pode passar. E eu encerro aqui. Então, a gente teria umas 2 horas para conversar sobre a política da assistência social. Mas nem vocês têm paciência para me ouvir, nem eu tenho tempo. Então, eu encerro por aí, devolvo a palavra e agradeço muito aqui, carinhosamente, todos vocês que estão conosco. Deputada Carminati, como foi bom ouvi-la, né? A gente relembrou e também aqui a gente se alertou para pontos muito importantes. Parabéns pela sua explanação. Antes de abrir para as perguntas, tá? E a gente não permitiu que fossem feitas durante a explanação. Nós podemos fazer uma foto, né? A gente precisa registrar esse momento. Ótimo. Vamos todos abrir as nossas câmeras e vamos fazer a nossa foto, pessoal. Pessoal, bonito, todo mundo aí de câmera aberta. Olha, estamos 59 pessoas nesse momento. Olha que lindo. Vamos lá. Todo mundo feliz. Pessoal, todo mundo sorri para frente. Vou fazer o registro aqui, tá bom? Beleza. Mais um pouquinho, peraí. Última. Aí, obrigado. Feita a foto, então, vamos para as perguntas, tá? Eu estou vendo aqui, ao mesmo tempo, né, 3 participantes estão aqui com a mão levantada. Então, eu vou começar aqui com o Egon Alexandre. Tá? Leonilda, por favor, me escreve. Sim. Eu gostaria de lembrar, gente, mais uma vez, tá? O nosso tempo aqui, ele é bem curto, então que as perguntas sejam bem objetivas, tá? Perguntas curtas, para que mais pessoas possam fazer perguntas, tá? Então, vamos caprichar bastante na pergunta, fazendo ela bastante sucinta. Egon Alexandre. Olá, pessoal, uma boa noite a todos e a todos. Meu nome é Alexandre, boa noite ao deputado, né, também. Meu nome é Alexandre, eu sou um homem de pele branca, né, e hoje eu estou com um cavanhaque bem ralinho, e estou com uma blusa, assim, meia branca, meia cinza, assim, não dá para definir bem a cor, né. A minha pergunta, a deputada, é sobre a questão, assim, dos candidatos a vereadores, né? Assim, a gente vê que muitas vezes, assim, o candidato não ganha, ele não ganha a eleição, né?
Então, quer dizer, o povo não aprovou ele para estar num cargo de responsabilidade, né? E o prefeito comissiona ele, né? Tipo assim, no cargo da assistência social, né? Comissiona ele, né? E agora, na época da política, ele sai a candidato de volta. Então, ele é exonerado, mas só que fica ali, no cargo de confiança que esse mesmo secretário coloca, assim, a gerente da assistência social, né? E essa gerente, ela pode, assim, estar fazendo campanhas para esse candidato, né? Essa é a primeira pergunta, né? E assim, eu queria também, assim, passar que muitas vezes a equipe técnica nos municípios estão desfalcados porque é emprestado da assistência social para outras políticas, né? Então, por isso que o quadro, né, da assistência social nos municípios estão defasados, porque tinham profissionais, mas que foram emprestados para outras políticas, né? Assistência social que é emprestado para o hospital, para a Câmara de Vereador, né? Então, esses dois pontos que eu queria colocar. Muito obrigado a todos e todas. Tá sem áudio, Léo. Vamos fazer todas as perguntas, então, depois são respondidas, tá? Então, eu chamo agora a Grazi. Lembrando, gente, pergunta bem objetiva, tá? Boa noite. Eu estou concorrendo aqui na minha cidade, sou candidata, e eu queria saber se eu posso continuar participando dos encontros virtuais. Aí, porque me foi passado que não era sugerido, não era indicado. E eu não encontrei em nenhum lugar esse impedimento. Era só isso. Certo. O Gerson. Gerson? Então, eu chamo o Edson. Boa noite a todos e todas, né? Meu nome é Sapace de Alencar, eu tenho 1,60 m, estou vestido de preto, camisa branca, tenho uma sequela de poliomielite na perna esquerda, ando de muleta. Aqueles que se chama deficiente. Uma pergunta para a deputada. Quando os trabalhadores do segmento da sociedade civil humilha, maltrata, oprime nós, usuários, o que nós temos que fazer? Porque no Paraná, nós, usuários, que somos conselheiros municipais e estaduais, nós somos humilhados não pelo governo, mas pelos conselheiros do segmento da sociedade civil, apoiado também por entidades que é contra e odeia o usuário. Então, é muito difícil para nós, usuários aqui no Paraná, viver essa situação. Então, uma pergunta. O que pode acontecer no futuro que os próximos usuários não sejam humilhados e maltratados igual hoje? É só isso, é só essa pergunta. Está sem áudio, Léo. Não, já estava. Passo para Solange, e depois a deputada responde essas perguntas, e nós vamos continuar com a Dalila, tá? A deputada tem compromissos ainda hoje. Então, agora fica para Solange. A Inaura seria a última, será que poderia ser, deputada? Pode. Tá. Então, Solange e depois a Inaura. Bom, boa noite a todas e todos. Sou a Solange, uma mulher de baixa estatura, cabelos curtos, rosto arredondado, uso óculos Ray-Ban, estou em casa, no município de Palhoça, sou uma pessoa com deficiência visual, né? Então, não é tanto uma pergunta, mas
uma colocação, porque, né, não posso deixar, né, de cumprimentar e parabenizar a deputada, né, Luciana Carminati, pelas suas colocações, por aceitar o nosso convite, por nos esclarecermos e trazer essa questão desses marcos que faz com que a gente reflita em relação a eleições municipais que tem muita consequência, porque é no território que nós estamos que as coisas acontecem. E dizer a vocês que quando ela falou do orçamento, agora, na saída do último presidente, o último governo, a assistência social teve um corte de 95%, né? E nesse primeiro ano de gestão do novo governo, ele iniciou a assistência social com 5%. Então, veja bem quanto teve que ser recolocado de recurso público para os municípios executarem. E hoje eu posso dizer a vocês dos municípios que todos os municípios do Brasil estão praticamente com o recurso do governo federal para os CRAS e CREAS em dia, os repasses estão atualizados. Então, tem muito município que está vivendo com o recurso federal, porque vocês sabem que o Estado ele vai depositar só no final do ano, 3 últimos meses que ele às vezes faz repasse. Então, vocês têm que cuidar muito da propaganda enganosa quando o prefeito e o vereador diz que vai investir na assistência. Mas quanto que ele vai investir na assistência? Se hoje a gente sabe que os cofres estão vivendo com recursos do governo federal nos municípios. Então, um vereador tem que conhecer o que tem no fundo de assistência, tem que saber o que tem de recurso público que o município coloca, né? E realmente a deputada traz uma questão da PEC da morte, que é a 95, elas nos amarraram, ela amarrou toda a questão pública, e isso significa que muita gente vai prometer e não vai cumprir, né? Então, a pessoa que vai assumir, vai votar, precisa sim estar esclarecido, precisa ler, encaminhar esses documentos que a deputada colocou, que é as cartas. O FEUSUS com certeza vai assumir essa luta, e nós, como coordenadores, também temos que assumir essa luta, porque o nosso voto, ele é muito mais que um voto, é um voto de um representante que vive, tem a vivência, que luta pela democracia, que luta por direito, que não quer miséria, que não quer que ninguém passe fome, que ninguém fique desempregado, né? Nós precisamos virar esse jogo, fazer assistência social ter vez e existir no município. Obrigada. A Inaura agora, pode fazer a pergunta. Boa noite, meu nome é Inaura, eu sou uma mulher de média estatura, gorda, parda, cabelos curtos, hoje estou presa num rabo de cavalo e estou com uma blusa colorida, de fundo colorido. A minha pergunta é, essa frente parlamentar, como ela é realizada, assim, como ela é criada, e todos os estados brasileiros têm ou ainda não é muito difundida? Agora passamos para a deputada Luciana. Teríamos mais uma pergunta só. Não sei se dá para incluir, né? Será que daria para incluir? A da Denair. Pode fazer. Pode fazer, então, Denair. Boa noite, companheiras. Eu sou uma mulher branca, estatura baixa. Estou vestindo a camiseta do Movimento por Moradia, porque estava em campanha hoje à tarde. Nós estamos com uma mulher aqui, que ela é professora, pedagoga, moradora de ocupação, e ela está candidata a vereadora.
para lutar pelos nossos direitos, tanto na assistência social, na saúde, na habitação. E estamos com a equipe de majoritária muito boa, doutor Júlio Stobe e o DIP. Então, já apresentei todas as dificuldades que nós temos dentro da assistência social que passamos para eles. Estamos fazendo um trabalho muito bonito e queria parabenizar aí a deputada, a Luciane Carminati. Essa carta que foi apresentada agora foi excelente a apresentação. Que nós, como do Fórum, coordenador, nós temos tudo nas mãos agora para apresentar a eles, que é os nossos candidatos, que é a luta pelo povo, para que eles venham fazer um trabalho lindo, maravilhoso com o povo, com os usuários que estão sendo sofridos, já que o nosso atual prefeito tem bastante sofrido, porque teve pessoas agora na enchente que ficaram sem casas aqui em Passo Fundo, e acabaram outras famílias recebendo o auxílio do nosso governo, no lugar de quem perdeu tudo. Então, está sendo bem dificultoso, então a gente está lutando. Hoje já tivemos uma reunião também dos gastos, da finança, do SENCS, que eu faço parte. Também nós pedimos esclarecimento, porque eles não apresentam, eles só botam ali o valor X que eles gastaram e o quanto tem no fundo, e eles não apresentam no que eles gastaram. E no que eles têm para gastar ainda. Então, essa carta vai ser ótima, e vamos torcer para que todos os municípios tenham seu vereador, seus prefeitos, junto para uma luta digna dos usuários aí que estão sendo sofridos. É isso aí, minha posição. O Gerson se inscreveu como segundo, mas eu chamei e não consegui fazer a pergunta. Pode fazer a tua pergunta, Gerson. O microfone está fechado. Boa noite a todos. Eu não preciso fazer minha audiodescrição para a Solange, porque nós já nos conhecemos dos processos de conferência do usuário municipal, estadual. Mas a minha pergunta é bem simples. Eu acho que a visão que nossos políticos têm que ter é que a assistência social não é uma despesa, mas sim um investimento no capital humano do país. E essa é a visão que os usuários têm da assistência social. Porque nós exercemos um direito garantido pela LOAS, pela Constituição. E o desmanche da assistência social foi terrível no município de Porto Alegre. Nós tivemos uma calamidade, a rede colapsou, e falta investimento nos aparelhos públicos, porque aqui é praticamente o terceiro setor. Acho que nós somos o único município, em vez de ter centro de referência, CRAS e CRES, nós temos o SAP, que é um serviço terceirizado por hóspedes, e que não garante a nós, usuários, um tratamento digno. Sabe? Eu acho que falta a vontade política. Da classe política mesmo, a assistência sempre tem aquela áurea ainda dos anos 50, do assistencialismo, que eles acham que é só cesta básica e uma passagem de ônibus, e não é isso. Tá? Não é isso que os usuários buscam. Os usuários buscam só garantia de direito. Sabe como é o sonho dos usuários? Deixar de ser usuário. Tá? Ninguém quer entrar e morrer usuário no SUAS. Nós queremos política emancipadora, que tire o povo da pobreza, que tire os usuários da condição de usuário, porque, na verdade, nós somos vítimas de um crime social, né? E eu não vejo nenhum movimento para esse tipo de política. As políticas são sempre enjambradas, se tem recurso eles fazem, se sobra verba eles fazem, o dinheiro da assistência social é deslocado para outras áreas, não se cumpre o orçamento. E o que ela falou é verdade. O orçamento municipal e estadual é uma esmola que eles lançam para assistência. Nós dependemos diretamente do orçamento do governo federal, do IGD. E é isso que eu queria falar. Quando nós vamos ter um movimento nacional de defesa dos usuários? Porque os fóruns de usuário municipal, tanto separado ou estadual, não tem uma força, um impacto. A gente não tem lobby em Brasília. Não é como a bancada ruralista, a bancada da bala, a bancada evangélica.
Então fica difícil para nós. Nós estamos na luta diária dentro dos conselhos municipal, estadual, mas assim mesmo, a representação das OAS governamental sempre é mais forte que os usuários. E nós somos protagonistas da política de assistência, né? Não existiria assistência sem usuário. Eu acho que a minha pergunta vai nesse sentido. Muito bem, Gerson. Então, essas são as perguntas, deputada Luciana. Ótimo. Sim. Eu vou começar pelo Alexandre, que ele pergunta se, dando exemplo concreto de que se pode fazer campanha, né? Quem ocupa o lugar de outra pessoa. Campanha todo brasileiro pode fazer, né? Agora, nos espaços públicos, não. Espaço público não é o espaço que tem que ter material de qualquer candidato, seja do prefeito, do secretário, não pode, é proibido. E se tiver, tem que denunciar pro juiz eleitoral ou para o Ministério Público, não pode. Então, primeira coisa é essa, né? Agora, se eu vou dar um exemplo aqui, se eu era secretária, eu saí e no meu lugar ficou outra pessoa que faz campanha para mim, isso não tem como proibir, é o direito de cada um, mas não nos espaços públicos. Espaço público não pode. Em relação aos funcionários emprestados que o Alexandre fala, isso acontece muito, acontece com todas as áreas. Por isso que a gente tem que ter o controle social forte, inclusive para ir questionar por que tem 5 concursados aqui na assistência e não tem nenhum trabalhando. Então, tudo emprestado, porque quem autoriza é o prefeito e a Câmara de Vereadores também. Então, principalmente o prefeito que faz a cedência de pessoal, eu acho que vereadores até não, porque eu acho que nem precisa passar pela Câmara de Vereadores, mas o prefeito tem que responder por isso. E quando tem, por exemplo, assim, se tem 5 pessoas concursadas e essas 5 vão trabalhar em outra área e ali tem contratado ou comissionado, isso dá para fazer uma denúncia para o Ministério Público, porque você não tem pessoas da área técnica, entendeu? Então, você não tem a política pública. Então, Alexandre, acho que respondi, né? A Grazi perguntou sobre os encontros virtuais. Pode participar, sim. O que não pode é num encontro de uma atividade de voto. Isso não pode, né? Quem é candidato ou quem está fazendo campanha. Mas os espaços dos usuários, eles são permitidos, né? A não ser, como eu falei, quando tem coisas assim. O Edson falou do Paraná aqui. Primeiro, a minha solidariedade aí ao Edson, que eu sei que não é muito difícil esses nossos estados aqui do Sul. É bem difícil, né? Para o usuário, para os trabalhadores, mas ainda mais para os usuários. A minha sugestão é o seguinte: procurar a Defensoria Pública e juntar pessoas que acompanham essa situação, para não ficar só uma denúncia. Mas se tiver um grupo de usuários que vão para a defensoria junto e fazem um relatório para mostrar essas situações, isso é bem importante. E a defensoria pública, ela tem que agir nessas causas das pessoas mais vulneráveis, é para isso, inclusive, que ela foi criada. Mas tem outros órgãos que a gente pode denunciar, né? Se for algo que envolva improbidade administrativa, danos morais, pode ser no Ministério Público, mas eu partiria da Defensoria Pública. Eu acho que a Defensoria Pública é que mais pode ajudar. A Solange, eu quero só agradecer pela fala, né? A Solange é sempre brilhante, e a gente é muito parceira, né, Solange, aqui em Santa Catarina, a gente está sempre junto fazendo as coisas e se ajudando, né? Isso é muito importante, e obrigada aí por todo o teu trabalho também. A Inaura perguntou sobre a frente parlamentar, e eu vi que mais alguém escreveu ali também sobre isso. Frente parlamentar depende de quem puxa, então, assim, por que tem em Santa Catarina? Porque os usuários, os trabalhadores, as entidades ligadas à assistência me chamaram, e aí eu topei o desafio, a gente fez um documento,
colhemos a assinatura dos deputados, tem que ter no mínimo 4 assinaturas, aí a gente colheu a assinatura de diferentes partidos, criamos a frente parlamentar, e ela está aí atuando, não tem uma regra, né? A frente parlamentar, cada vez que tem um problema, a frente se reúne para discutir. Às vezes, quando aperta o calo, a gente chama, né? Mas pode ter frente parlamentar municipal, viu, pessoal? De vereadores. Vocês podem, no município, cobrar que os vereadores se unem e criem uma frente parlamentar em defesa da assistência. Seria muito legal acontecer isso. Tem estados que têm, eu não sei quantos estados têm frente parlamentar, eu não saberia responder, mas não é obrigatório, é uma organização da sociedade junto com os parlamentares, tá? A Denaíre, eu quero, em nome da Denaíre e do Gerson, primeiro deixar o meu abraço aqui ao nosso povo, eu sou de Chapecó, então é bem vizinho aqui, né? Ao nosso povo do Sul. Nós fizemos uma campanha também, eu e mais outra deputada na Assembleia, e nós arrecadamos quase 30 mil reais, que foi comprado roupas íntimas, e mandamos para o Rio Grande do Sul. Foi a forma que a gente encontrou de ajudar. Mas eu quero concordar com vocês que política da assistência social não é esmola, não é migalha e não é doação, é direito. E a gente tem que enfrentar esse debate, porque às vezes tem prefeito, porque criou lá um programa e dá a cadeira de roda, parece que é o salvador da pátria, e tem que ficar a vida inteira agradecendo, batendo palma e elogiando. Não é nada disso, o dinheiro não é dele. O dinheiro é do povo, é nosso mesmo. E a política da assistência social é para quem mais precisa. É ao contrário, a gente tem que bater na porta dos prefeitos e pedir onde é que está os idosos, o que está sendo feito para os idosos. Tem instituição de longa permanência, né, para aqueles que precisam de um cuidado maior, de uma proteção. Tem centro-dia. Quantas famílias que, às vezes, o marido e a mulher trabalham o dia inteiro e fica lá o idoso sozinho, e até para ele viver melhor, seria legal se ele fosse 2, 3 dias por semana, né, num centro-dia, ou todas as tardes, lá com um psicólogo, assistente social, com professor de artes. Olha, gente, dá para fazer tanta coisa bonita se a gente quer, se a gente decide cuidar do povo. O problema, o Gerson falou bem, tem que ter decisão política. O problema é que não se decide por quem mais precisa. Se decide por quem tem um escritório milionário que não quer pagar imposto. Esses caras têm os seus advogados. E o povo pobre não tem advogado. Então, por isso que a gente tem que, na eleição, eleger mais vereadores e eleger mais prefeitos que sejam, de fato, comprometidos com essas causas. Porque daí a gente vai ver que as coisas vão avançar. E tem muita coisa boa acontecendo nesse país, é verdade, mas a gente também sabe que tem muito que melhorar. Então, Solange, eu quero agradecer em teu nome, em nome da Leonilda, da Paola, né? Em nome da Dalila, que eu queria muito ficar para ter assistido a Lila, mas hoje tu vai ter que me perdoar. Em nome da Janice, nossa querida Janice da FECAM, e em nome de todos os usuários, da Heloísa, de todos e todas aqui, muito obrigada, que Deus abençoe e fique com vocês, né? E que a gente tenha uma eleição boa. E peguem essas cartinhas, vou usar uma palavra que não é muito adequada, mas infernizem a vida dos candidatos, tá? Vão lá com as cartinhas atrás deles, no banco, na igreja, na empresa, em tudo que é lugar, porque eles querem o voto, tem que se comprometer. Voto não pode ser uma coisa fácil assim, tem que ter compromisso, tá bom? Fiquem bem, muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Uma pena que não tem tempo aqui para ouvir todas as manifestações, mas ficamos muito agradecidos com a sua presença, com a participação, foi excelente. Eu falo isso em nome de todos. Muito obrigada. Sucesso. Beijo. Pessoal, alguém mais tem perguntas? Leonilda, a Kelly Ferreira já havia levantado a mão já logo no início, e também o Oswaldo, eu não sei se ainda ele está
na tela. E ela está novamente com a mão levantada, a Kelly. Eu não sei se é pergunta, porque foi logo no início da fala da deputada. Aqui no meu computador. Segundo a Defesa Civil Estadual. Chama-se Kelly Ferreira, tá? Isso. Diego, eu não vi aqui a mão da Kelly levantada, mas então a gente continua agora com as perguntas. Kelly, pode fazer a tua pergunta. Tem uma estimativa de 30% da produção da zona rural. Kelly? A prejudicada mais é o cultivo do milho, né, e do feijão que sofreu mais com essa... O microfone dela está desligado. Oi, eu passo a minha pergunta, porque na pergunta dos maus tratos dos usuários, quando vai pedir ajuda nos equipamentos, já foi respondida, tá? Eu agradeço a oportunidade. Certo. Então, quem mais levantou a mão? Eu não estou vendo aqui. Cecília, tinhas mencionado mais uma pessoa. Tinha um senhor Oswaldo, que pediu lá no início, ainda antes da palestra, mas eu não sei se ele queria, talvez, avisar alguém ou avisar se ele era de algum município não chamado, enfim, se o seu Oswaldo estiver aqui, pode pedir a palavra, tá, seu Oswaldo? Oswaldo. Ele não, acho que não está mais, ele não está figurando na entrada lá não, professora. Não, O seu Oswaldo, acho que ele, desculpa, eu acho que o seu Oswaldo saiu, ele é do município de Biporã e ele é conselheiro municipal como eu também. Obrigada. Nós temos a mão levantada da Denair. Pode falar, Denair. Eu queria fazer um agradecimento ao PROCON de São José, Santa Catarina, porque ele acolheu aqui o Rio Grande do Sul, principalmente, o Movimento por Moradia, com um comitê que teve espaço no Sindicato Metalúrgico da arrecadação da alimentação, coberta. Então, eu queria deixar esse meu agradecimento, sabe, ao PROCON de São José, Santa Catarina, por acolher nós, tanto que o nosso município não acolheu nós, e teve que vir em Santa Catarina acolher nós, né? Então, deixo o meu muito obrigado e um carinho a todos que fazem parte de Santa Catarina, gente. É isso que eu queria passar. Certo, então. O Edson levantou a mão novamente. Edson, pode falar. Eu quero registrar para vocês que nós, conselheiros do segmento da sociedade civil usuário, nós fizemos uma mobilização dentro do estado do Paraná, convocando todos os usuários que não sabia fazer inscrição, como ser candidato a conselheiro estadual, que eles tinham vontade de ser candidato, e nós, usuários, fizemos uma mobilização pelo MUPAS, que é a Mobilização do Usuário do Paraná em defesa da política da assistência social, e que nós realizamos uma reunião, uma eleição suplementar para 2 vagas de suplente. Nós tivemos 90 candidatos votantes, 9 candidatos para suplente, e que o Paraná todo, no dia 28, nós, usuários, estava mobilizado querendo votar. Eu quero registrar que foi muito lindo essa mobilização de nós, usuários, aqui no estado do Paraná. Agora, nós já temos os 2 suplentes eleitos, claro que vai sair, que isso aí vai sair agora dia 3, né, o resultado, e vamos ter 7 na lista, todos votados pelos seus eleitores. Então, nós do Paraná não vamos ter suplência durante mais de um ano. Todos os conselheiros estaduais e municipais do estado do Paraná estão de parabéns. Eu estou muito alegre e feliz por todos os usuários, tanto os conselheiros estaduais, aí nós temos a Rogéria, seu Carlos, Creito, que está acompanhando, como os conselheiros municipais, e vamos convocar mais, que tiver vontade de ser conselheiros estaduais, que não sabem como preencher a inscrição, como registrar seus candidatos, nós vamos ensinar eles
para vir, independente se vai ser concorrente nosso ou não. Nós estamos preparados para fortalecer a política pública de ação social que não está dentro do Estado do Paraná. Era só isso aqui, porque eu estou muito feliz com o usuário. O Paraná de Vitória estava bombando. Que lindo, que lindo. Nós temos também aqui o Paulo e depois o Gerson. Paulo? Não? Então, o Gerson. Boa noite a todos. Sabe, nós, usuários, que ocupamos espaço dentro dos conselhos, nós temos que nos organizar. Eu sou do Fórum dos Usuários de Porto Alegre, e nós, dentro do conselho aqui, já apresentamos até projetos para os usuários, para fazer os recursos chegar na ponta. Nós temos esse poder contando dentro do conselho. E temos que ser atuantes. Sabe, a gente não espera, não precisa esperar eles fazerem política pública por nós. Nós podemos fazer também. Essa é uma das atribuições dos usuários conselheiros dentro dos conselhos municipais e estaduais. Apresentar propostas e participar das conferências. As moções são importantes, apesar que a maioria delas não chega ser posta em prática, né? Mas a gente vai todo ano e continua insistindo. A cada 2 anos, a gente vai lá e insiste, né? E sabe, um dia elas são colocadas em prática e melhora. Mas a visão de ter as despesas da assistência, os recursos investidos, não como uma despesa, mas sim como um investimento no capital humano do país. Porque senão a gente não vai crescer, não vamos quebrar o ciclo de miséria. E também dentro dos territórios, os conselheiros têm que trabalhar dentro dos territórios. Ouvir a comunidade, a população de usuários, tá? E porque nós somos de serviço. Eu sou conselheiro de um território muito carente, que é a Zona Leste de Porto Alegre. E aqui um dos maiores problemas que nós temos é com creche, educação infantil, serviço de convivência, a terceirização dentro dos aparelhos públicos, que até é ilegal, porque nós temos aqui classe estatutária só a coordenadora, o resto tudo é terceirizado de hóspede, que é um método que o prefeito arrumou de não chamar servidor, não fazer concurso, e daí nós não temos um trabalho efetivo, sabe, porque tem uma rotatividade desses trabalhadores que são referência dentro de um CRAS do Conselho. Então, isso é um problema grave. Não sei se ocorre em outros municípios do país, mas aqui em Porto Alegre ocorre. E nós estamos sempre nessa luta, né, para qualificar o serviço. Porque qualificando o serviço, nós estamos ajudando a nós mesmos. E eu acho que era isso só que eu tinha para falar. Bem, Gerson. A Inaura. Pode falar, Inaura. A minha dúvida é a seguinte: foi falado sobre a importância das conferências, audiências públicas, né, consulta pública, mas, assim, quem pode promover, por exemplo, uma consulta pública, igual aqui no nosso município de Guama Grande, aqui no estado do Rio, a gente tem uma grande demanda de transporte público, então surgiu, assim, nós tivemos a ideia de promover um debate com os vereadores da cidade, que está até marcado, para falar sobre isso. Mas a gente acha que poderia estender essa escuta de opinião para a população geral, não só para a gente que está participando do fórum. E aí nós ficamos na dúvida, quem pode fazer essa consulta pública? Só os vereadores podem puxar uma consulta pública ou nós, enquanto usuários, podemos promover essa consulta pública de forma ampliada, né? Para que fique lá em acesso, para as pessoas participarem, fazerem contribuição. Professora Dalila. O microfone está fechado. Sim. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Eu sou professora Dalila Pedrini, sou assistente social, aqui da assessoria do FEUSUAS de Santa Catarina, e queria dizer que eu sou uma mulher branca, tenho cabelos grisalhos, sou da terceira idade e estou com uma camisa azul marinho e no meu escritório.
Primeiro, eu queria agradecer a todos e a todas pela presença e pelas perguntas tão boas e pelas lutas de todos vocês nos municípios, né? Logo eu vou falar um pouquinho dos princípios, de 2 princípios, né, do Fórum de Usuários, mas eu vou responder, então, a nossa pergunta da Inaura. Inaura, todos nós podemos, organizadamente, fazer levantamento de informações, tá? Todos nós podemos. Digamos... Opa, tem um som aí. Se, digamos o seguinte, o fórum tem condições de fazer isso, né? De fazer um levantamento, aí ele tem que perguntar onde ele vai fazer esse levantamento de informações, né? Pelo que eu entendi, é levantamento de propostas para apresentar aos candidatos, né? É isso. Isso. Então, no meu entender, o primeiro lugar é o fórum. O fórum é o primeiro lugar onde as pessoas podem dar as suas propostas. Se depois, além do fórum, vocês conseguem reunir com os trabalhadores, isso também é importante. Porque unindo as proposições do Fórum de Trabalhadores e do Fórum de Usuários, ficam mais completos. Mas não esquecendo uma coisa importante, nós participamos das conferências, e nas conferências nós tiramos propostas. Essas propostas já foram discutidas por muita gente. Então, por exemplo, quero dar um exemplo bem concreto. Aqui em Itapema, a discussão com alguns vereadores que são, digamos, que defendem o SUAS, né, que são numa linha de esquerda, tá? Não importa o partido, são vários partidos, digamos assim, mas assim, que eu não vou citar aqui, mas assim, o partido da federação. Eles têm as propostas, que foi a síntese das propostas das últimas 2 conferências. E isso também será apresentado numa conversa com os candidatos ao prefeito, aos teus candidatos de prefeito aqui do município, com os trabalhadores e os usuários. Então, eu queria dizer assim, primeiro, não adianta a gente ir para as conferências e esquecer aquelas propostas. Aí, se lá no seu município você fala assim, puxa, eu não lembro mais cadê essas propostas, e nem no estado, vamos buscá-las. Vamos buscá-las, estão nos relatórios. O Conselho Municipal tem um relatório guardado. Então, lá tem as propostas que nós aprovamos na última conferência. Eu queria sugerir para quem está aqui e que faça isso, que é importante ver, não precisa ser só da última, pode ser das últimas 3 ou das últimas 2. E aí faz uma síntese e isso vai debatendo com os candidatos. Viu, Inaura? É muito importante. Este período, a gente se reunir, sim, com os candidatos e a gente cobrar deles, é a chance que a gente tem de dizer para eles que existe o SUAS. Tem muito candidato que não sabe nem o que é o SUAS. Nada. Só sabe que Infelizmente, infelizmente, mas também eu quero dizer, primeiro, a política é nova, é recente, só tem 18 anos o SUAS. Segundo, nós ficamos muito tempo quietos. Os fóruns precisam ser ativos e precisam se apresentar, entende? Nós somos muito tímidos, as reuniões ficam ali, o fórum funciona um tempo, depois não funciona. Entende? Então, a organização precisa ser de luta, precisa ser uma organização mais forte no município. É isso que eu estou querendo incentivar vocês. Este ano, falta 1 mês para as eleições ainda. 1 mês dá de fazer muita coisa, pessoal. Vamos lá, os 11 estados que aqui estão, queria sugerir lá no seu município, claro que esse ano é municipal, e os municípios de Santa Catarina, vamos nos organizar e vamos conversar com os candidatos, apresentar a carta, dizer para eles que tem assistência, dizer para eles os problemas que a assistência está enfrentando. Isso é fundamental, tá, pessoal? Respondendo a Inaura, já dei um incentivo, mas o seu Nestor se inscreveu também. E depois eu tenho... Obrigada.
Nada, Inaura, imagina. Seu Nestor, fica à vontade. Seu Nestor, boa noite a todos Leonilda, e desculpa, todas. Leonilda. Todo mundo aqui me conhece como o senhor Nestor, mas eu agora comecei a ser o gringo, tá? E a descrição eu vou fazer simples. Eu sou uma pessoa igual a todas as que estão aí. Não interessa a cor, a raça, não. Todo mundo passamos pelo mesmo problema. E meu movimento, ou seja, hoje é diferente. Eu fui coordenador do Fórum do município de Palhoça, aqui em Santa Catarina, mas o Fórum caiu, eu caí fora, e hoje estou como coordenador do Fórum Permanente de Políticas Públicas do município de Palhoça, a la qual abarquei todas as políticas, porque não me bastava só a assistência social. Nós temos problema na assistência social, temos problema na saúde, temos problema grande na educação, tá? E eu queria fazer uma pergunta para a professora, na seguinte coisa. Eu tive um problema no Conselho do Adolescente, tá? O CMDK, na qual o dia que eu participei do conselho havia uma capacitação onde estava a Vânia Guareschi ensinando aos conselheiros novos a posição do conselho, que eles tinham o CPF deles registrado aí, qualquer coisa que acontecesse, ou seja, ilegal, alguma podiam abrir processo em cima deles, um monte de coisas assim. E esse mesmo dia, os conselheiros me aprovam uma prestação de conta com ressalva, a la qual eu me entero, e o presidente do conselho governamental. Aí eu mandei um e-mail pedindo os balancetes que foram aprovados, porque foram durante 4 anos aprovados com ressalva, e me negaram. Me negaram a ata que eu pedi, a presença que eu fui a reclamar sobre vagas escolares, e me negaram os balancetes para poder estudar, porque não sei quanto foi a quantia que foi aprovada aí, e eles fizeram uma resolução, tá? Que estão pedindo a ressalva. Só que não sei, o único que eu sei que eles falaram que eu tinha que abrir um protocolo no setor como que é o financeiro, para pedir esses balancetes. Mas eu achei o seguinte, eu não tenho que pedir para o financeiro, porque eu quero saber quem aprovaram e o que eles aprovaram, porque eu estou caindo em cima do conselho. Tem alguma forma da gente passar isso para os conselhos estadual e nacional? Essa é uma das perguntas que eu gostaria que a senhora me responda. Seu Nestor, o senhor é o gringo agora, que eles chamam de gringo, mas é gringo mesmo, que é um argentino, para quem não sabe. Eu gostaria de saber uma coisa, o senhor é conselheiro eleito do CMDK? Não, eu saí de todos os conselhos, só que estamos coordenando aquele fórum de políticas permanentes. Nós temos um exemplo, del mês de abril até agora conseguimos fazer parceria com a ouvidoria da Defensoria Pública, tá? E eles estão mexendo a área no momento de falta de vagas escolares, porque aqui na Palhoça temos mais de 10.000 crianças fora da aula. O seu Nestor, é o seguinte, os conselheiros que foram eleitos, eles têm todo o direito de ter toda a papelada. Os conselheiros, nós que somos dos fóruns, que não somos conselheiros daquele conselho, digamos, tá? Nem da criança adolescente ou do conselho, tal, qualquer conselho, se somos dos fóruns, nosso direito é menor. Não é que o fórum não tem valor, o fórum tem muito valor. Só que o caminho é diferente de obtenção. O conselheiro está dentro do conselho, tem direito a pedir vistas e a pedir tudo.
Ah, então o senhor já foi conselheiro, eu também, e nós já sabemos disso. Pede vistas e pode pedir tudo o que quiser, e a prefeitura, a secretaria é obrigada a responder. Isso é pedido de vistas. Se não está no regimento interno do conselho, tem que incluir, porque o pedido de vistas é muito importante para os conselheiros. Quando nós somos fóruns, nós não temos os mesmos direitos de pedir isso. Por quê? Porque não fomos eleitos. Muito bem. O fórum é um movimento social, enquanto que o conselho é uma esfera pública. São diferentes no nível de lei. Não há lei que cria fórum, mas tem lei que cria conselho. Então, muita atenção para isso. Mas daí, não pode nada? Pode. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer... Bom, vocês ali em Palhoça já estão fazendo a parceria com a defensoria, muito bem, vocês têm defensoria. Nossos municípios que estamos longe das defensorias, por exemplo, Itapema não tem defensoria. Se quiser ir para a defensoria, vai enfrentar todos os municípios da região. E aí, o que vai ocorrer, então? Pode ir no Ministério Público e apresenta uma carta solicitando esclarecimentos ou fazendo a denúncia. Gente, não é que todos os ministérios públicos funcionam, tá, gente? Não, a gente tem aquilo que a deputada dizia. Pior se não tem o fórum. Pior se não tem o Ministério Público. Pior se não tem a lei. Mas não é porque tem a lei, ou que tem a defensoria, ou tem o Ministério Público, que tudo funciona, ou que tem o fórum. Não. Então, nós brasileiros começamos a participar muito tarde. E a Constituição Federal Cidadã, como temos hoje, é recentíssima, gente, é de 88. Então, vocês já ouviram eu falar isso muitas vezes, nós tivemos mais de 500 anos de dominação pesada em cima dos pobres e do povo. Hoje nós estamos nos despertando e a gente fica indignado de ver como a coisa às vezes não funciona. Porque, na verdade, temos uma máquina muito viciada. Então, seu Nestor, o caminho é, o fórum não concorda com aquela aprovação daquelas contas, vocês podem ir ao Ministério Público, porque o ECA é forte, ok? Vocês têm no Ministério Público a vara da infância, tá? Que é uma vara específica, ou, às vezes, o município, como vocês que são grandes, ou, às vezes, o civil, né? Que é para todas as áreas, que é criança, adolescente, mulheres, violências e suas, etc., e apresentar uma carta. Queria lhe dizer que Itapema, a Jane está aqui, ou o Daniel, podem contar que na última reunião foram escritas 2 cartas do fórum que vão ser apresentadas ao Ministério reclamando uma porção de coisas. Então, é isso, né, Daniel, se o Daniel quiser dar um exemplo, o Daniel está aí, é da coordenação do fórum, fala, Daniel, conta aí o que está indo a denúncia aí, por favor. A gente relatou um problema com um atendimento em relação aos remédios que o Estado fornece através da assistência social. E aí foi relatado, e aí foi elaborada essa carta para a gente estar encaminhando diretamente para o Ministério Público. É sobre o SUS, né? Para os remédios do SUS. Isso, para as pessoas com deficiência que são usuários da política. Isso. E também tem uma outra em denúncia do feijão, não tem uma? Isso, do feijão que estão distribuindo cesta básica com um feijão que é impróprio para o consumo humano. E aí foi tirado foto, o usuário trouxe para nós o pacote de feijão, e aí agora já encaminhamos também para poder fazer a averiguação do lote dessa cesta básica, quem forneceu e tal. Aí tem que ser o Ministério Público também. Isso. Oh, professora, mas um negócio que eu estou perguntando. Quando eu peço para conselho, sem ser conselheiro, estou pedindo documentos públicos. Se eu peço a ata, eles não podem negar. Se eu quero estudar esses balancetes que eles aprovaram, são documentos públicos. E se passaram por o conselho, teriam que existir no conselho.
Eu não tenho que ir a fazer um protocolo. Não. Eu acho que... É que assim, olha, Nestor, você está no município dos piores da nossa região. Muito bem. Então, você já sabe disso. Eles vão dizer 20 vezes não para você, Nestor. Nós já temos a experiência, tudo o que aconteceu aí com a Core, que foi a nossa assessora, e contigo e com outros, né? Então, o que ocorre na Palhoça? Se você não consegue pela via pacífica, os conselheiros podem passar para você. Os conselheiros não vão para o fórum junto com você? Então, os conselheiros podem passar o documento. É óbvio. Está na mão deles, eles podem passar para você. O pior de tudo é que os conselheiros nenhum participa no fórum ainda. Querido, então é um problema do município resolver o que vocês vão fazer isso. Porque, assim, a gente de longe não pode nem, às vezes, dar uma opinião que nem está ligada à realidade. Então, assim, Nestor, é uma luta? É uma luta. Você ali e nós aqui, e cada um no seu município, no seu estado. Não é fácil conseguir? Não. Você sabe, eu como assistente social, professora, presidente do conselho, não fui afastada? Não me tiraram do conselho, me acusando de que eu estava ajudando as pessoas de rua? Expulsa do conselho. E daí? Entendeu? Abriram um BO. Não tem processo nenhum, não tem. Eu abri contra eles, pronto, por danos morais. Mas, Nestor, se uma assistente social, que é doutora na área, é afastada, então isso quer dizer que nós temos muito autoritarismo. O Nestor, o que eu estou querendo dizer assim? Resistência, coragem e luta. E não dá para desanimar. Não dá por esse caminho ir para o segundo. Não dá pelo segundo ir pelo terceiro. Não dá pelo terceiro e pelo quarto. Isto nós estamos fazendo no Brasil desde a ditadura, para superar a ditadura, para conseguir a Constituição Federal e agora conseguir as políticas. É na base da luta. É na base da luta. Então, Nestor, primeiro, muito obrigado pelas suas lutas, pelas suas coragens. Eu não tenho outra resposta para te dar. Não tenho. Infelizmente, nós estamos num país que ainda estamos em um processo democrático, onde nós podemos nos reunir como hoje e fazer as palestras, assim como criar fóruns, né? Que teve períodos do Brasil, você sabe, né? De 64 a 86, que nós não podíamos nem se reunir. Na Argentina nos matavam diretamente. Exatamente. E aqui mataram muita gente. Então, seu Nestor, o senhor desculpa eu não poder lhe oferecer nenhuma outra resposta, mas é o que temos hoje. Esse é o nosso prato, só que na nossa resistência, na nossa luta, na nossa organização, nós vamos achando caminhos. Não dá por um fórum, vai por outro, não dá de uma carta, vai para outra, e assim na luta, né? Mas obrigado, professor. Obrigada a você também. Professora Dalila, nosso horário já chegamos ao final, mas ainda temos a May Vieira, que levantou a mão. Isso, e daí a gente responde a May e depois encerra, né? E o meu assunto não tem problema, fazemos outro dia. Boa noite, professor RJ. Que minha câmera está escura aqui, não sei se vocês estão me vendo, eu não estou conseguindo ver, eu estou vendo vocês, mas minha câmera está escura. May, a gente não está vendo você, se você puder falar um pouco mais devagar. Tá. O som... Tá ok, então. Então, professores RJ, né, do Rio de Janeiro, e vice-coordenadora, eu passei, né, falando de luta, eu passei por várias lutas, fui vítima de tentativa de feminicídio, né, passei em 2015, passei por essa luta toda, né? Fui usuária CEAM e saí desse processo quando eu fui nesse processo todo, né? De ser usuária do equipamento, mas passei uma dificuldade muito grande, porque nas conferências não era eu que o governo queria, né? O PL queria fui para a conferência, então foi uma batalha muito grande para eu ir para a conferência. Quando eu voltei, as minhas portas estavam fechadas, foi tudo tão difícil que eu entrei em crise de pânico,
isolamento social, e eu, desempregada, foi negado meu Bolsa Família, eu tinha sido mandada embora da prefeitura, então foi muita luta, né? Meu nome é Luta, eu tenho participação de movimentos antirracismo, né? Sou de movimento, e chegou um momento, gente, que era assim, teve um dia que eu botei uma caixa de remédio de um lado e uma faca de outro, eu falei, a faca vai doer, o remédio eu vou dormir, não tinha saída. Então, eu tive que, o que a professora está falando, lutar. Eu tive que reagir, não deixar eles fazerem isso comigo. Porque eles me levaram para um lugar que queria dizer assim, eu fui cuidadora da saúde mental, e eu tinha sido mandada embora. Eles queriam me colocar como louca. Então, como a professora está falando, a gente tem que olhar para o lado que eles estão querendo levar a gente para a gente fazer o contrário. Então, o que acontece com isso? Eu tive um apoio político de outro lado, né? Aonde eu estou aí na luta, politicamente também, né? Apoiando quem eu sei que vai lutar pela assistência. O SUAS, hoje, ele está sendo... foi descoberto até por mim, e eu faço assistência, né? Só que assim, eu estava naquele processo todo de cuidadora, de ter sido mandada embora, estava tudo muito confuso na minha mente. Aí eu parei, pensei, e falei, eu preciso de ajuda política. Foi o que a deputada também falou. A gente não consegue subsistir quando a política nos impede porque eles vão impedir de todos os lados, vão bloquear tudo. Então, eu virei essa guerreira, eu estou aí lutando politicamente e pretendo, né, movimentar o Fórum do Rio de Janeiro, estou já fazendo umas articulações, e é isso. Nós somos movimento. Muito obrigada por tudo aí, vocês. Muito obrigado mesmo. Estou sempre aqui também aprendendo com vocês, ouvindo também, porque me ajudou muito também sair desse lugar, né, de pânico, de medo, de repressão, que muitos outros já passaram. Meu momento de depressão foi terrível, mas também eu tive que ir para um lado que devolver até a nossa, como é que fala? Nossa autoestima, até porque eu vim de um processo lá atrás, né, de violência. Então, voltar tudo de novo, mas, tá, gente, acabou, acho que eu tentei falar tudo, né? Espero que vocês tenham entendido, e muito obrigado. Então, estamos aí, a gente vai levantar esse fórum no Rio de Janeiro, de novo, com muita força, com muita fé, e vamos aí articular aí essa política aí, sim, porque nós existimos, o SUAS existimos, e ninguém é nada sem o SUAS. Essa política é uma política para todos. Muito bem, May. Isso aí. O SUAS é nosso, né? Não é isso que a gente diz? O SUAS é meu, o SUAS é seu, e o SUAS é de todos os que têm direito, né? O SUAS é nosso. Então, é isso aí, May. A gente resiste, não esquecendo a todas as pessoas que aqui estão, de que sem organização a gente não avança em nenhum lugar. A gente precisa se reunir, a gente precisa continuar se reunindo. Uma vez vem 5, outra vez vem 10, outra vez vem 20, outra vez vem de novo 8, não faz mal. Temos que continuar firmes, esse grupo, alimentando as pessoas, e, de novo, ir nos CRAS, convidar as pessoas para irem em alguns grupos, nas cooperativas, de novo, sabe, sempre realimentando a esperança. Porque se nós temos hoje um SUAS, se nós temos hoje políticas públicas, é porque a gente não desistiu há uns anos atrás, a gente lutou para isso. Isso não veio de graça, o deputado falou claramente, não caiu do céu, assim, de graça. Não, foi uma conquista nossa. Por isso, eu queria, assim, nesse momento, ainda, parabenizar as usuárias e os usuários que estão saindo como candidatos. Parabéns pela coragem. A gente aqui em Santa Catarina, eu não sei se eu me engano, mas nós temos uma candidata, né, de São Francisco do Sul, e temos trabalhadores. Em São Francisco do Sul,
Está saindo um trabalhador, estava aqui antes na reunião, não sei se ainda está o Daniel, vou falar os nomes, porque, puxa, já são candidatos públicos. O Daniel Vargas, não é? Não sei se está aqui, e o Daniel é candidato, é um trabalhador do SUAS, foi nosso assessor, ajudou muito a construir o SUAS naquele município, foi coordenador de CRAS, e hoje é candidato a vereador. A Lucinéia também, a Lucinéia Deutscher, que estava aqui, já pode abrir as câmeras, está aí, ó, gente. Aí a Lucinéia é candidata nossa. Quando eu digo nossa, é porque ela representa os usuários, tem coragem de sair como candidata vereadora, sabe? Às vezes a gente sai sem recursos, sem grandes meios, né? Mas na luta, para quê? Para ter propostas. Eu queria parabenizar todas as pessoas do SUAS, ligadas ao SUAS, sejam trabalhadores ou gestores. Oi. Aqui na Palhoça temos a Cória Helena, que também está como candidata a vereadora. Isso. Professor, também tem a Grazi de Garopaba, ela está presente, eu acho. Grazi de Garopaba, então, ali, que bom. A Cória Helena, que é uma assistente social, gente, que lá foi nossa assessora desde o início aqui no FEUSUAS, depois teve que sair, e, inclusive, também sofreu perseguição lá no município de Palhoça, mas está firme na luta, e hoje é candidata a vereadora, uma assistente social. Tem uma assistente social que não está aqui conosco, no FEUSUAS, mas é aqui da região, aqui nossa, de Balneário Camboriú, que também é assistente social, e está lá, do SUAS também, como candidata. Então, por que isso, gente? Porque nós temos coragem de lutar. Aquilo que a May falou, nós não podemos, mas olha, de forma alguma pensar em desistir. Continuar, sempre nos reunindo, organizando, estudando, fazendo formação, e esse ano escolhendo bem os candidatos, minha gente. Vamos escolher bem os candidatos. Alguém tem dúvida no seu município? Pergunte para nós que a gente ajuda a indicar, tá bom? Não é? Então, é isso que eu queria dizer. Agradeço muito a atenção, agradeço a presença de todos e passo a palavra, então, agora encerrando, para a Leonilda, para fazer os encerramentos da reunião. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Dalila, professora Dalila. Obrigada a todos pela presença. E eu passaria, assim, para aquele boa noitezinho final para a nossa coordenadora estadual, a Heloísa, né? E faça a nossa despedida. Gente, primeiramente eu quero agradecer, né? Eu sou Heloísa, eu fiquei recebendo o pessoal fazendo aquela animação, esqueci de falar, né? De me apresentar, mas eu estou construindo, né, como coordenadora, esse fórum, junto com todos os usuários, né? E os assessores, junto com todo mundo que constrói esse fórum, né? Nós estamos aqui, estamos, né? Animados, né? Estamos nessa reconstrução também do SUAS, né? Porque esse é um momento de reconstrução, não é fácil. Às vezes eu sinto como se a gente voltou lá, sabe, professora, para 1988, no início da Constituição, né? Quando a Constituição colocou né, a assistência social, né? Dentro da Constituição. Mas a gente, como diz, a gente com resistência, né? Porque as forças contrárias estão muito engajadas na base, né? Numa base muito, né? Muito antiga, né? Como diz a professora, lá em 1900. Estão muito engajadas naquela base, né? Então é isso. E foi muito bom. Eu também quero agradecer a deputada, né, que ela não está mais aqui, mas nós temos os assessores dela, né, foi muito rica, né, eu pelo menos aprendi bastante, gente, e a vocês, né, por estar construindo também aqui com a gente, né, e aquilo que a professora falou, os direitos, gente, começa onde? Começa quando a gente vota, o voto começa o nosso direito começa no voto correto, né, no voto certo, né? Naqueles parlamentares que se preocupam com o povo,
né, com o povo brasileiro. E é isso, eu queria agradecer a todos, todas, nossa, foi muito rica a presença de vocês também, a professora Dalila, a Leonilda, né, e a todos nós que estávamos aqui. Tchau para todo mundo, até a próxima capacitação. Beijo no coração de todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Tchau. Voto consciente. Boa noite. Boa noite, professora. Parabéns, Daniel, pela candidatura. Parabéns, Lucinéia. Professora. Parabéns também para a Cória Helena. Leva o nosso parabéns. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite a todo mundo. Tchau, todo mundo. Tchau. Um abraço para Brasília e para todos os estados que estão aqui. Obrigado por visitar nossos pestalozes. Tchau.